Olá, que Deus me los bendiga a todos e buenas tardes, não? A todos. Vamos começar nossa reunião. Eu quisiera ler com você passagem bíblico. Então, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, se você la tiene. Eu já tenho a minha aqui. Aqui está a minha. Então, se você tem a sua, abre-la em Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del versículo 19, perdão, 17. Del 17 em adelante. Vamos ler juntos e explicamos, ok? Explicamos para você sobre o tema. Pedro e Juan são perseguidos. Levantando-se el sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, você está acompanhando? Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 17. 17 em adelante. Então, levantando el sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, esto es, la secta de los saduceos, se llenaram de celos. Um pouquinho antes, habla que os apóstolos predicavam em nome de Cristo e realizavam muitos milagros, muitas curas em nome de Cristo, em nome de Jesus. Então, por isso, el celo. Por isso, eles se llenaram de celos. Então, se llenaram de celos e echaram mano a los apóstoles e los pusieron em la cárcel pública. Então, os apóstolos predicando em nome de Jesus, a gente, as multitudes, se achegava, se acercava a eles e recebia a cura, recebia o milagro. E os sacerdotes, os religiosos da época, os maestros da lei, enfim. Eles, llenos de celo, echaram mano e prenderam e levaram a la cárcel, porque eles tinham poder sobre as autoridades. Então, levaram presos a los apóstolos em uma cárcel pública. Mas ángel del Senhor, abriendo de noite las puertas de la cárcel e sacándolos, dijo, id e puestos em pé, anunciar al pueblo todas las palavras de esta vida. Então, eles estavam sendo ameaçados de prisão. De hecho, foram presos, echados na cárcel, proibidos de ir à igreja, proibidos de predicar em nome de Jesus. Mas o ángel de Deus los soltou a los discípulos e disse assim: id, váyanse, não se detenga, aún bajo ameaça de muerte incluso, de prisão e de muerte, aún bajo todas as ameaças, não tenha medo, váyanse e póngase em meio del pueblo, en el templo, e predica a palavra de la verdade, a palavra de Deus. Então, diz assim: habiendo oído esto, entraram de manhã en el templo e enseñavam. Quando chegaram os guardias, não los hallaram en la cárcel. Então volvieron e dieron aviso, dizendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada com toda seguridade e los guardas afuera de pé ante las puertas. Mas quando abrimos, a nadie hallamos adentro. A nadie hallamos. Estava vazia a cárcel. Viniendo uno, les deu esta notícia: he aqui, los varones
que pusisteis en la cárcel está en el templo, enseñando al pueblo, predicando la palabra de Dios. Entonces fue el jefe de la guardia y los guardias, né? E los guardias com ele, e los trajo sem violência, trajo a la presença de los sumo sacerdote, pero sem violência, porque temia al pueblo, temia ser apedreado por el pueblo. Quando los trajeron, los pusieron em meio del concílio, né? Del conselho de los sacerdotes. E el sumo sacerdote les perguntou, dizendo: nós mandamos estrictamente que não ensinasse en este nome, e agora habéis hallado em Jerusalém de vuestra doutrina, habéis llenado a Jerusalém de vuestra doutrina, e quereis echar sobre nós outros la sangre de este homem, referindo-se a Jesus. Respondiendo Pedro e los apóstolos, seus companheiros, dijeron: es necessário obedecer a Deus antes que a los hombres. Muito bem, hasta aí. Amigo, amiga, mira, em la época de los apóstolos, eles vivieron esta situação de não poder ir ao templo, sobretudo predicar, não poder predicar ao povo, não poder ir ao templo, predicar à gente. E eles eram ameaçados de morte e de cárcel, e de hecho foram algumas vezes metidos na cárcel, algumas vezes foram azotados, chicoteados em praça pública, los chicotearam, e por fim, eles foram mortos. Pedro morreu cabeça barro, e outros, seus companheiros igual, morreram de alguma maneira também por manos de eles, de los sacerdotes. Pero, o que quero dizer é o seguinte, que quanto mais havia persecução, quanto mais havia guerra, persecução, e proibição, era proibição por la lei, havia uma lei, compreende? As autoridades proibiam, pero eles desobedeciam as autoridades do mundo para obedecer a autoridade de Deus. Compreende? Nós outros estamos vivendo esta situação em los tempos atuais. Há leis, sim ou não? Há proibições. Já hemos falado várias vezes sobre esse tema. Não vaya à igreja. Não vaya. Trabalhar, vaya. Quer dizer, a maioria está trabalhando. Há milhares de pessoas trabalhando. Trabalhar sim pode. E ao mercado sim pode. E ao hospital sim pode. O que estou querendo dizer é que em la igreja a gente tem medo. Usted que não viene a la igreja, usted que não viene a la igreja, por todo o que está sucedendo, com medo, usted ha dejado de trabalhar? Usted ha dejado de ir ao súper? A los mercados? A la farmácia e etc.? Ha dejado de salir na calle? Não, usted só deixou a Deus. Amigo, amiga, este é justo o plano del diablo. Compreende? Não se habla por aí, os médios não hablam que é um problema espiritual. Claro que não, é o vírus, é um problema, enfim, é uma pandemia, não, em todo o mundo. Pero sabemos que há por detrás de esto o plano espiritual del diablo. O diabo não quer que você venga a la igreja, que você busque a Deus. Pero eu quero dizer uma coisa a você. Se uma proibida, porque não há aqui em nosso país, aqui em Salvador, por lo menos, não há proibição, já não há quarentena.
Já não há. Você é livre para ir onde queira. Você pode vir, cumprir sua fidelidade com Deus, apresentar-se a Deus, fazer sua oração. Deus viu, aqui estou, Senhor. Há um que não pode quedar em uma reunião, participar de uma reunião, mas aqui estou. Guarda minha família, guarda minha casa. Aqui está minha fidelidade, aqui está meu voto por la família. Pero para muitos lhe conviene que obedecer às autoridades. Quedar em casa. Quedar em la casa, obedecer. Pois bem, ponga muita atenção no que eu vou dizer. Ponga muita atenção no que eu vou dizer. Nós outros, os pastores, os obispos, hemos hablado sobre esse tema. Hablado, para que não se aleje de Deus. Para que não deixe de buscar a Deus. E muitos nos han visto com malos olhos. Muitos se han posto em contra de nós outros que estamos lutando por sua fé. Não se pode esconder de um inimigo invisível. Não se pode esconder de los demônios, por exemplo, de los espíritos, porque são invisíveis. E tampouco se pode esconder del vírus, porque ele igual é invisível. Então, o único lugar seguro é o abrigo del Altíssimo, é a sombra del Onipotente. Pessoas que não vêm à igreja estão se contaminando, se estão contagiando, se estão, infelizmente, e não quero ser insensível, por favor, perdona-me e entenda-me. A intenção aqui é despertar a fé, mas, desgraciadamente, e com dolor, hablo isto, estão morrendo, né? Muitos estão morrendo. E morrendo lejos de Deus. Se você vindo na igreja, se você está vindo, está buscando a Deus, e acontece de contagiar-se e hasta morrer, porque nada está exento de esto, pero você estava com Deus, estava honrando a Deus, estava arriesgando-se a vida, pero para buscar a Deus. E se você se contagia como a gente está contagiando, lejos de Deus, não é pior? Aí muitos se han posto em contra de nós outros. Pois bem, eu quero que você entenda agora. Dias vendrão malos. Estes que estamos vivendo agora é apenas um pré-anúncio, como diz a Bíblia, o princípio de dolores, apenas o princípio. Quando, amigo, amiga, chegar a grande tribulação, a persecução general em contra de los cristianos, como vai ser? Sabe por quê? Porque não pense que a persecução e etc., a marca de la bestia, quem não tem a marca vai ser considerado rebelde. Quem não someter ao governo e etc., as autoridades, vai ser considerado rebelde. Os cristianos serão chamados rebeldes. Rebeldes por quê? Porque não someterão as leis del homem que vai em contra da lei de Deus. Então, toda essa persecução, não pensa que vai ser, por mais que seja o diabo, claro, por detrás, não vai ser o diabo que vai aparecer ditando as regras, as leis, não. Vai ser o governo, amigo. Vai ser o governo, sim, senhor. Sim, senhora. Vai ser o governo mundial. Compreende? O governo mundial, ou seja, todos os governos da terra, de todos os países, vai estar imponiendo esto. Por detrás está o diabo, sim, mas vai ser lei da terra. Lei da terra. Aí eu pergunto a você vai ser um rebelde que não aceita a marca da bestia, que não vai abandonar Jesus, que não vai hincar-se, curvar-se, ou você vai ser uma pessoa obediente e que vai someter a lei e aceitar, negar a Jesus e aceitar a marca da bestia? Só não pense. Você que é estado em contra de nós outros, os pastores são desobedientes. Já escutei isto. São desobedientes, sabe que não pode, que não sei o quê. Não pode buscar a Deus? Não pode buscar a Deus, não podemos orar, não podemos vir na igreja orar, pedir o favor de Deus, a ajuda de Deus. Que não pode? E quando
quando chegar esta época, que pode ser que seja pronto, não sabemos, pode que seja pronto, você será um rebelde que vai estar com Deus e não someterá a la bestia, não aceitará a marca da bestia, porque os rebeldes, os cristianos, vão viver huyendo, reunindo-se, escondido em las casas. Nem na igreja não vai ser em las casas, em las selvas, las florestas, reunido escondido, huyendo de las autoridades da terra, porque não querem aceitar e vão ser tratados como malos, como rebeldes. E aí, quando isso chegar, de que lado vai estar você? De los rebeldes que estarão com Deus e não aceitarão ao diabo a marca da bestia, ou você vai ser uma pessoa obediente, que obedece às autoridades, que facilmente se vai hincar e dizer sim, eu nego a Jesus, eu aceito a marca da bestia, porque eu sou um cidadão, e etc. E vai aceitar as leis. Então, pense nisto. Pense, você que nos critica por nossa fé, eu he marcado, he mandado mensagem, he hecho reuniões online como esta, he marcado a los números que temos aqui, marcado, chamado, pero muitos se põem em contra do mensageiro de Deus que está lutando para que sua fé não se apague, para que sua fé não morra, para que você não perda sua salvação. E aunque morra, porque todos algum dia vamos a morrer, pero que estejamos salvos. Você se põe em contra de quem está lutando por sua alma, por sua fé. Só pense, amigo. Só pense. A igreja está aqui de portas abertas. Você se ha acordado, já são quase 5 meses, verdade? Já mais de 4, não? Já mais de 4 meses. Você se ha acordado de Deus? Você ha mantenido-se fiel a Deus? Ha mantenido sua fidelidade para com Deus? Seus votos com Deus? Para que Deus guarde a você, guarde a sua família, lhe proteja, porque Deus honra a los que lhe honram. A los que despreciam, são despreciados. Pense nisto, amigo. Pense nisto. Eu estou aqui gritando de parte de Deus. Aunque essas palavras se escutem duras, enfim, mas creia-me, é o grito de Deus, é Deus gritando a seus ouvidos para que você não se muera espiritualmente, para que sua fé não se apague, para que você não se acomode, para que você não perda a batalha, como falamos semana passada, que todos foram bautizados no Mar Rojo, e etc. Todos escutaram a mesma palavra de Moisés, os mesmos conselhos, comeram del maná, beberam de la roca, que era Cristo, mas Deus não se agradou da maioria de eles, porque quedaram postrados no deserto. Salieron de Egipto, deram ouvidos à voz de Deus e salieron de Egipto, pero no deserto, na caminata rumbo à terra prometida, se puseram em contra de Deus, começaram a desobedecer a Moisés, e nunca vieram jamás na terra prometida. Deus não permitiu que entrassem em la terra prometida, porque eram rebeldes, não sometiam a la voz de Deus. Então, créame, seu pastor está lutando por sua alma, por sua salvação. Tenha buenos ojos. E esta semana, passa na igreja, qualquer dia, qualquer hora, passa, haga sua oração. Se tem sua fidelidade, seus votos para cumprir com Deus, hácelo. E não permita que sua fé se apague. Tá vendo? Ajude-nos a salvar vidas, a ganhar almas. Passe aqui essa semana, qualquer horário, qualquer dia, qualquer horário, não importa. E no transcurso do dia, estamos aqui hasta as 6, todos os dias. De las 8 a las 6 da tarde, aqui estamos. Nunca se cerrou a igreja, nunca.
Quando estava na quarentena estricta, não podia sair e tal, aqui estávamos, incluso dormíamos aqui. Eu queria 2 meses dormindo aqui na igreja, orando por você, lutando por você. Então, muito cuidado. Tenha muitíssimo cuidado quando você vá criticar, murmurar em contra de seu pastor, porque você está murmurando em contra dele enviado de Deus. Eu não conosco você, pero Deus lhe conhece. E estou falando de parte de Deus para você. Aqui estou servindo a Deus. Servir a Deus é cuidar de você, cuidar de sua alma, de sua salvação. Para que você não se perda. Para que você não permita que o diabo te engane. Ah, não, tenho que obedecer. Tenho que obedecer às leis, às autoridades. Então, amigo, quando chegar a persecução, a grande tribulação, você vai aceitar fácil a marca da bestia. Vai aceitar fácil negar Jesus, porque isso será lei governamental, que quem não aceitar a marca será morto, será rebelde, será tenido como rebelde, será detenido, levado à cárcel. Então você vai aceitar rapidito, não? Pense-lo. Antes que hablar mal de seu pastor e vê-lo com malos olhos, pense nisto. Eu estou falando de parte de Deus, estou lendo para você a palavra de Deus. Leia depois, no que leemos aqui, leia depois. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del versículo 17 em adelante. Está bem? Ok. Vamos fazer nossa oração final. Deus meu e Padre meu, graças te dou, Senhor, por cada pessoa que está aí nesta live e também por aqueles que vão ver depois, meu Padre, e vão escutar esta palavra. Que todos sejam tocados por ti, que todos tenham, meu Padre, sua fé despertada, que todos tenham seus olhos abertos. Aqueles que estavam, meu Padre, com os pensamentos oscurecidos, quizás ouvindo a voz do diabo que diz: não vaya, não busque a Deus, não vaya, o pastor é rebelde, é peligroso ir à igreja. Quizás, meu Padre, havia muitas pessoas nessa situação sendo enganadas. Elas não são culpáveis, Senhor. Apenas estavam sendo enganadas. Então, perdona-las. Te pido perdão em nome de tu Filho Jesus Cristo a todos que estavam murmurando em contra de nós outros, oponindo-se em contra de tua igreja. Perdona-las. Que elas tenham sua mente iluminada, Senhor, alumbrada, e seus olhos igual alumbrados, iluminados, abertos, que eles escutem tu voz, meu Padre, e não mais a voz do desgraciado do diabo que quer matar nossa fé. Amigo, amiga, aunque você perda todo, se você não perde sua fé, você terá todo de volta. Deus te restituirá ao doble, ao triple, ou milhares de vezes mais. Pero se você, aunque quede com todo, se você perde sua fé, você perderá todo e perderá sua salvação, que é o pior. Então, Deus meu, ajuda-me, Senhor, a ajudar tu pueblo, ajuda-me a salvar tu pueblo, pois para isto me has traído aqui, Senhor. Então, usa nossa vida, gasta nossa vida, Senhor, para que tu pueblo seja despertado e seja salvo. És o que te pido de todo o meu coração e entrego a todos em tus santas manos, em el nome del Padre, del Hijo e del Espírito Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado seja tu nome. Venga a nós outros tu reino e hágase, Senhor, tu voluntad, assim na terra como en el cielo. El pan nuestro de cada dia, dai-nos-lo hoje. Perdona nuestras deudas, assim como nós outros perdonamos a nossos deudores. E não nos dejes caer em tentação, mas livra-nos del mal, pois tu és el reino, el poder, la honra e la gloria, por los siglos de los siglos. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Esse ayuno de Daniel não é ayuno de comida, não, de comida, de bebida, não.
é ayuno de informação secular. Esse ayuno de Daniel é ayuno de santificação, para você orar mais, buscar mais a Deus, ler mais a palavra de Deus, e etc. E abstener-se de redes sociais, essas coisas, não? Coisas que não edificam, abstener-se. Se vai ver uma película, vê uma película cristiana. Se vai ver um sítio de internet, vê um sítio cristiano, um sítio da igreja, onde habla das coisas de Deus. Vai ver um vídeo, vê vídeo das reuniões que hacemos, que habla da palavra de Deus. Vai ler um livro, leia um livro da igreja, sobretudo a Bíblia, a palavra de Deus. E a sugerência é que você leia o livro de San Juan, o Evangelho de San Juan. São 21 capítulos. Cada dia leia um capítulo. E quando terminar o ayuno, você habrá terminado de ler o livro, o Evangelho de San Juan. Tá certo? Quede com Deus e já está pronto. Deus nos bendiga a todos.